Eu não terei a pretensão de falar, primeiro, sobre todo o que nós já aprovamos. Não sei se é do conhecimento dos senhores, o Senado Federal instituiu uma comissão em outubro do ano passado. Somos 15 juristas nomeados por uma comissão oficial do Senado Federal, secundada pelo Ministério da Justiça, ou seja, então é uma comissão oficial do Estado brasileiro, para a apresentação de um projeto de Código Penal. Eu diria que é um trabalho hercúleo, já que o nosso Código, seja pelo avanço da sociedade, seja pelas mudanças que ocorreram, não apenas no Brasil, mas no mundo, já, para não dizer que ele está defasado, ele já não atende à nossa realidade. Basta dizer que o nosso Código é de 1940. O que o mundo mudou nesses 70 anos? Eu não precisaria dizer 70 anos. Vamos pensar 10 anos, 5 anos. Pronto, só isso já vai... Basta dizer, não tínhamos televisão. A comunicação era precária na década de... O Código Penal, na verdade, deve representar, antes de mais nada, eu diria que, tirante a Constituição e o Código Civil, é um código, o Código Penal, que se aplica a todos. Por isso, não só a sua importância, porque ele acaba sendo um grande esteio na sociedade, porque aquilo que a gente aprende que o Código Penal, o direito penal, a ciência penal como um todo, é a última raça, é a última razão, é a última fronteira, realmente é isso. Por quê? Porque uma tendência, ainda mais quando se faz norma penal, é criminalizar tudo. Aliás, essa é uma das grandes dificuldades da comissão, o que manter no Código Penal, o que tirar, o que trazer para o Código Penal de leis extravagantes, o que permanecer fora. Então, eu diria para os senhores que comecem um trabalho, primeiro, de escolha. O que vai ser, o que tem efetivamente dignidade penal para manter não apenas criminalizado, mas o nosso estatuto repressivo, que é o Código Penal. E quando nós falamos de Código Penal, pensem o seguinte, e às vezes quando eu digo isso, fala, lá vem ele puxando brasa para a sardinha da área penal, processual penal. Não é verdade. Se procurarem, não apenas no Brasil, em qualquer legislação, e eu digo sempre isso aos alunos de mestrado e doutorado da PUC São Paulo, na nossa escola da magistratura também, o seguinte, não existe ramo do direito que tenha maior proximidade com a Constituição do que o direito penal e o processo penal. Se eu quero saber se o Estado é democrático, eu vou na Constituição e vejo lá quais são as penas que tem. Se tem pena de morte, caráter de prisão perpétua ou de caráter perpétuo, penas aflitivas, que tipo de previsão o legislador constituinte primeiro autoriza. No nosso caso concreto, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 46, diz quais são as penas, dentre outras, que estão previstas. O artigo 46, o inciso 46 do artigo 5º dispõe: a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes. E lá diz, privação da liberdade, restrição de direitos, pecuniária, perda de bens e etc. Dentre outras. Podem ser criadas? Pode. Mas qual é o limite da criação dessas outras penas? Eu não atingir o próximo inciso, que é o 47, que diz que não haverá penas de morte, vírgula, salvo no caso do 8419, que é caso de guerra externa declarada, de caráter perpétuo, banimento, cruéis, degradantes, etc. Então, eu vejo na Constituição Federal a autorização constitucional para eu criar penas, outras proibidas. Então, eu tenho um limite. Vejo a autorização na Constituição para dizer que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente, que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, eu tenho balizas constitucionais. Ontem à noite nós falávamos no mestrado de mandados constitucionais de criminalização. Então, eu tenho autorizações constitucionais para isso. Então, baseado nisso, a comissão, somos 15 juristas de vários cantos do país e de advogados, membros do Ministério Público, da magistratura, professores, é uma experiência bem interessante, até porque a gente vê diversas visões do país inteiro, de vários quadrantes do nosso território nacional, com formações e conhecimentos diferentes, que é muito interessante. Por quê? Porque daí a gente vê que algumas visões, ou a visão do Código, não pode ser uma visão meramente regionalizada, e sim tem que ser uma visão ampla, já que o Código Penal, e aí fechando essa minha primeira fala, acaba sendo a garantia
de um exercício da democracia. Por quê? Porque quando todas as demais leis, ou códigos, ou normas, como queiram, as senhoras e senhores, não for suficientemente forte para obrigar o cumprimento da lei, aí entra a admissão do direito penal. Então eu digo, o Código Civil, o Código de Processo Civil, não se auto-aplica, desculpe, se auto-aplicam. Se eu fizer um contrato civil e nenhuma das partes descumprir, ele vai acontecer. Se casar, nenhuma das partes quiser separar, vão continuar. Com uma compra e venda mercantil, a compra entregue o produto, não haverá qualquer discussão. A famosa hipótese de incidência tributária, o fato gerador dá incidência à norma, o Estado lança o imposto, o tributo, se for recolhido, não há. No direito penal, não. No direito penal é o único direito que não se auto-aplica. Ele precisa do processo penal e esse, por sua vez, as balizas constitucionais. Por quê? Porque quando todos os demais ramos do direito não conseguirem o cumprimento da lei, aí entra a missão do direito penal, da ciência penal como um todo, com seu caráter aflitivo, impositivo, com seu caráter de efetividade. É por isso que ele tem que ser a última ratio, por isso que ele é subsidiário, fragmentário e assim por diante. Então, vejam, não é mera peroração ou mero argumento de autoridade para dizer que o Código Penal é importante. Ele é importante porque ele cuida das nossas vidas, dos chamados bens jurídicos, que aí tem dignidade penal para estar no Código, nesse estatuto repressivo. Por quê? Porque a sociedade assim elegeu. Só que, com o passar do tempo, diversas condutas acabam sendo ou não mais prestigiadas na sociedade, e outras, principalmente outras, cresceram nos últimos anos, décadas, demonstrando que o Código precisava de não apenas uma revisão, uma releitura dele. E por isso que essa comissão foi nomeada, e está sendo, só para os senhores e senhoras saberem, está sendo alterado o Código como um todo, parte geral, parte especial, leis extravagantes, algumas incluídas no Código Penal, outras mantidas à parte, e eu tentarei dar um panorama geral para ver essa importância. Se eu falar, eu vou dar algumas pálidas ideias da parte geral, porque só isso seria o suficiente para nós pararmos horas a falar disso. Na parte geral, eu vou destacar alguns temas que foram já aprovados pelas comissões. A comissão é um todo, que é separada em parte geral, parte especial e leis extravagantes. Cada vez que as chamadas subcomissões, geral, especial e extravagante, faz um texto, nós encaminhamos à comissão geral, que aí os 15 se reúnem, como aconteceu sexta-feira, a última, dia 11, em Brasília, lá na sala de sessões, ou às vezes no plenário do Senado, para debater isso. Quando a comissão aprova, por unanimidade ou maioria, esse já é um texto que já está pronto para ser encaminhado ao Senado Federal, que a nossa previsão é essa conclusão até mais ou menos daqui a um mês, primeira semana ou primeira quinzena de junho. Como é uma comissão oficial, ela já passa pelas comissões de redação, Constituição e Justiça e deverá, segundo a expectativa do Senado Federal, da Presidência e do Ministério da Justiça, expectativa de ser votado. Eu não vou fazer nenhum comentário por aspectos políticos, mas ser votado antes das eleições. Eu, particularmente, acharia difícil. Mas, como às vezes coisas são votadas por interesses políticos, institucionais, por acordos, então eu diria, pode sair antes das eleições, ainda este ano, ou pode acontecer como aconteceu com o Código Civil, que foi escrito pelo grande professor Miguel Reale, e levou 30 anos, até em 2001, ele começou em 1971, levou 30 anos, 2001, entrou em vigor em 2002, para vir à luz, para vir a lume. Então, vamos lá. Então, tendo alguns tópicos de importância, eu diria, está se tentando não simplesmente atualizar para dizer que houve uma mudança, mas sim algo que tenha uma efetividade. O legislador, às vezes, ele tem que ter uma visão muito mais, eu diria, educativa, pedagógica, do que simplesmente
a visão repressiva. E é o que a comissão está tentando fazer, trazendo circunstâncias que não sejam meramente pontuais ou atuais. Eu vou começar com um tema que é extremamente polêmico. Eu disse que eu fui vencido, mas não convencido na comissão. Está sendo introduzido um título, um capítulo, dentro do capítulo no Código Penal, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. É um tema extremamente polêmico. Nós temos a Lei 9.605, que é a lei dos crimes ambientais, e até então só estávamos no âmbito dos crimes ambientais, uma discussão. Se entendeu, e aí, em tese, a primeira novidade que eu diria seria o novo artigo 31, da responsabilidade penal da pessoa jurídica, os seguintes termos: as pessoas jurídicas de direito privado ou empresas públicas que intervêm no domínio econômico serão penalmente responsabilizados pelos atos praticados contra a administração pública, contra a ordem econômica e financeira, contra a economia popular, bem como pelas condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal, ou contratual, ou de órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo 1º, a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Parágrafo 2º, a imputação do fato à pessoa jurídica independe de sua imputação também às pessoas físicas a ela vinculadas. A dissolução da pessoa jurídica ou a sua absolvição não exclui a responsabilidade da pessoa física. Aí, no parágrafo 4º, quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes descritos nesse artigo incide nas penas a eles combinadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor. Isso é quase que uma representação, a primeira parte, do que é hoje o artigo 29, mas continua. Bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho, de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outro, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. E quais são as penas que foram pensadas? As penas previstas para os tipos penais compatíveis com a natureza das pessoas jurídicas podem ser aplicáveis cumulativa ou alternativamente. Penas de multa, restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, que a entidade pode prestar, e perda de bens e direitos. Então, vejam, a comissão pensou, antes de mais nada, o que hoje nós chamamos de bens jurídicos supraindividuais. Porque nós não temos mais só a ideia de que os bens jurídicos pertencem a uma pessoa física, a uma pessoa determinada, ou atinge bem individualmente. Hoje em dia, com a grande profusão da defesa dos direitos, difusos e coletivos, o âmbito penal tem que abarcar também. Aquela discussão, a Constituição trouxe a responsabilização da pessoa jurídica, queiramos ou não, se seria só administrativo ou seria penal. Com a Lei 9.605, isso já adiantou. Tivemos a seguir outros estatutos na área do chamado direito penal econômico, na área financeira. E então, finalmente, se entendeu que essa matéria deveria ser efetivamente regulamentada ou regulada no Código Penal. Aí, a descrição de quais são as penas restritivas de direito, desde interdição temporária, suspensão parcial ou total das atividades, proibição de obter subsídios, proibição de que seja concedido parcelamento de tributos, e aí a descrição das formas das restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade e outra. Uma outra novidade, então, saindo agora da pessoa jurídica, uma novidade quanto nas espécies de pena, que hoje são privativas de liberdade, restritivas de multa, nós não teremos mais privativas de liberdade, não vai haver mais distinção entre reclusão e detenção, serão somente penas de prisão. Então, o que na reforma de 84, pela 7.209 de 84, praticamente já tinha se abolido a pena de prisão simples, que tinha ficado só para as contravenções penais e não mais para os crimes. Aqui já se admitiu que não há mais, na prática, uma grande diferenciação entre detenção e reclusão, tanto é que hoje em dia é o quantum da pena
que vai determinar o regime, se aberto, semiaberto, se fechado, determinados benefícios. Não há qualquer tipo de diferenciação para esse tipo de manutenção de espécies de prisão. Melhora por um lado, porque eu não fico com essa dicotomia, e aí falar, não pode ter, como outrora era, não pode, porque a pena é de reclusão, não poderia ter benefício. Só podia de detenção. Detenção pode isso, mas não pode. Não. Então, resolvemos unificar, não só para fins de trazer uma igualdade no tratamento a todos aqueles que venham receber eventuais benefícios, mas também para que a diferenciação não fique muito grande entre essas espécies. Então, a pena de prisão, que passará a ser, ela será cumprida progressivamente no regime fechado, semiaberto ou aberto. Além dessas penas, hoje em dia, o artigo 32 dispõe que as penas são privativas de liberdade e restritivas de direito e de multa. Passarão a ser penas de prisão, restritivas de direito, de multa e perda de bens e valores. Não passa a ser mais efeito da condenação ou consequência somente pela previsão do Código de Processo Penal. Passa a ser pena também com caráter principal. E aí, não foi uma outra candente discussão do artigo 33, se seria mudar o quantum da pena até 4 anos, se seria, foi mantido até 4 anos regime aberto, acima de 4 até 8 regime semiaberto e acima de 8 regime fechado. Nisso entendemos que a sistemática que ora se encontra está boa. O que foi mudado, até por uma visão que a jurisprudência, em especial o Supremo, tem orientado no sentido da diferenciação, no parágrafo 2º do artigo 33, no sistema progressivo, a pena de prisão será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso sustentar bom comportamento carcerário e tiver cumprido no regime anterior. Inciso 1. Então, foi feita uma graduação. Porque se nós olharmos hoje, seja no Código Penal, em especial na Lei de Execução Penal, no artigo 112, lá diz que, se ele cumprir no mínimo 1/6, ele progride, e depois só tem a diferenciação para o crime hediondo. Aqui não, foi feita uma graduação e uma diferenciação se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, que eu passo a esclarecer. Mantivemos 1/6, achamos que não tem que virar tudo metade, não, acho que tem que ter uma graduação, até para que se possa ter uma proporcionalidade, uma razoabilidade. Então, começa com 1/6 da pena, se não reincidente em crime doloso. 1/3 da pena, se reincidente ou for o crime cometido com violência ou grave ameaça. Então, já não é mais 1/6, passa a ser 1/3 a pessoa, ou se tiver causado grave lesão à sociedade, porque nós estamos pensando em outros crimes também, não só aquela visão individual do crime cuja vítima seja única. Então, crime que nós vamos ver contra o erário, enriquecimento ilícito e outros, se for grave lesão à sociedade, então eles também, para não parecer, não, só se agrava a situação de quem não tem recurso ou comete crime individualmente, A, B, C, não. Também se pensa nisso. Uma terceira graduação, é o inciso 3, a progressão será com metade da pena, se reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou se tiver causado grave lesão à sociedade, ou condenado por crime hediondo ou legalmente equiparado. Exemplo, o tráfico, além do crime hediondo. E uma quarta faixa, 3/5, se reincidente e condenado por crime hediondo ou legalmente equiparado. Então, vejam, foi tentando, mantivemos 1/6, mas foi se graduando para que você não cometa erros ou até injustiça, dizer, não, o sujeito já deve ter a sua progressão negada por ABC. Não, vai depender, não apenas do quanto da sua pena, mas do seu comportamento, do tipo de crime, da lesão causada, porque às vezes há casos em que o indivíduo ele pode até não cometer um crime, o crime dele não seja cometido com violência ou grave ameaça, mas a lesão que ele causada à sociedade, ao erário público, é muito grande, então ele não pode ser considerado numa situação diferenciada. Por exemplo, se eu pegar vamos usar de argumentando, um furto que ele seja reincidente, ele vai ter já uma pena, ele vai começar no 1/3. Mas ele
mas ele não causou um prejuízo tão grave à sociedade, ao erário, ao poder público como um todo, como aquele indivíduo que não cometeu crime com violência ou grave ameaça, mas cometeu desvio de bens, peculato, apropriação, enriquecimento ilícito, que passará a ser crime, o que não é no Brasil até agora. Falarei também já na sequência desse novo tipo penal também. Então, houve uma graduação, pensando-se literalmente em proporcionalidade e razoabilidade. Nós enfrentamos um problema, eu me lembro, estando em primeira instância como juiz, esse ano está fazendo 29 anos que eu estou na magistratura do Estado de São Paulo, e a gente passou por várias instâncias, vários comarcas e várias situações. O grave problema que é a questão do exame criminológico. Ele voltará a ser, mas só que com uma caracterização. E aqui eu faço menção ao Conselho Penitenciário, que as condições subjetivas para a progressão serão objetos de exame criminológico sob a responsabilidade do Conselho Penitenciário e com prazo máximo de 60 dias a contar da determinação judicial. E aí pusemos um termo, que é aquela história. Não adianta você pôr na lei, e se não cumpre, acontece o quê? Então, aqui nós... A não realização do exame criminológico no prazo acima fixado implicará na apreciação judicial de acordo com critérios objetivos. Porque senão fica, nós sabemos dos vários problemas, o doutor Humberto, não sei se ainda se encontra no Conselho Penitenciário, foi presidente, o presidente do Conselho, já foi, do Conselho Penitenciário, o doutor integra o Conselho Penitenciário, anos atrás, até por convite do doutor Rui, anos atrás eu pertenci também ao Conselho Penitenciário por convite do doutor Luiz Flávio Borges Durso também, à época ele era o presidente. E nós vemos as dificuldades, por exemplo, da realização, que às vezes o réu fica 6 meses, 1 ano aguardando, e não se faz nada. E aí habeas corpus, agrava a execução, entra de tudo, e por falta de operacionalidade, não do Poder Judiciário, não da defesa, mas do Estado da administração. Então, o Poder Judiciário, o juiz estará não só autorizado, mas deverá decidir com critérios já objetivos, não mais subjetivos. Tem o tempo, quanto apresento, eu diria que ele vai ter esse direito. Aqui há uma proposta que é polêmica, e eu vou admitir os senhores, vou fazer o meia-culpa que eu fui contra, mas fui vencido. Isso faz parte da democracia. Se por culpa do poder público não se assegurar ao apenado o direito a cumprir pena no regime semiaberto que ele tenha sido deferido, ele progredirá diretamente ao aberto, o regime aberto. Eu diria que é polêmico, nós temos posições no Supremo e no STJ, decisões nos dois sentidos, mas eu acho que em determinados momentos é importante que se assuma uma posição, embora não seja, eu diria, de minha predileção essa norma, mas pelo menos você obriga o poder público a ter uma posição. Nós pretendemos colocar, e aí vamos ver, uma norma programática quase que obrigatória ao poder público de... nas disposições finais do Código Penal, da lei, que se assim se transformar em lei, a obrigatoriedade de ser incluído no orçamento as adaptações necessárias ao Código Penal, aos estabelecimentos, inclusive às polícias, as adequações. Porque senão não adianta a gente pôr na lei, aí não tem, fica a história, não tem dinheiro, não faz. Então vamos vincular ao orçamento, ou pelo menos uma parcela, para saber se realmente é vontade do poder público de mudar. Se for vontade para o poder público, eu tenho certeza que ele não vai se furtar a isso. Uma outra visão, como eu lhes disse, que não é somente crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou aquela história de dizer, não, só vai para a cadeia quem comete crime com violência ou grave ameaça, ou que não tem posses econômicas, não é verdade. Criamos um parágrafo 6º colocando: o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão do regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais, salvo comprovada impossibilidade a que não deu causa, desde que não tenha dado ao causa. Do contrário, ele só poderá progredir nos crimes contra a administração pública, condicionado à reparação do dano, à devolução do dinheiro, porque se nós na prática hoje em dia vemos, não é? Quase que, em algumas situações, a gente poderia dizer
que a malversação do dinheiro público, em algumas situações, quase que compensa. Principalmente se ele não for efetivamente recolhido ao cárcere, aí compensa de verdade. Então, não pode compensar em hipótese nenhuma. Então, nós invertemos, se não for necessário, dependendo do quanto da pena, recolhê-lo à prisão, de qualquer forma, ele deverá reparar, porque senão ele vai ficar condicionado a isso. A regressão tem regras que talvez aqui nesse momento não tenha grandes dificuldades. Uma outra novidade, nós estamos acabando com as chamadas casas de albergado, que na verdade hoje em dia está na lei, mas ninguém não tem e nem cumpre. Então o regime aberto será prestação de serviço à comunidade, acumulado com outra pena rescistiva de direitos e com recolhimento domiciliar. Acho que a lei tem que admitir para não ficar essa desconfiança e esse descumprimento de lei. E aí, da mesma forma, o recolhimento domiciliar vai se basear na autodisciplina, senso de responsabilidade e etc. No caso há uma discussão e uma continuação quanto aos regimes de pena, direitos do preso, trabalho e estudo do preso, já que hoje essa também é uma posição já adotada pela doutrina e, em especial, pela jurisprudência. Quanto à detração, também se faz a adequação da detração na pena de prisão ou na medida de segurança, expressamente, internação provisória. E aí nós vamos também vendo também a possibilidade da detração em multa substitutiva, restritiva de direito e recolhimento domiciliar também. As restritivas de direito são basicamente as que nós conhecemos, mas limitadas a 4: prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária e limitação de final de semana, já que incorporado pelo sistema. Eu estou querendo passar um pouco mais, porque a gente tem ainda alguma coisa a se falar. Pena de multa, que é o atual artigo 50, no Código na proposta será o artigo 49, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença, calculada, será mínimo de 30, ok? E máximo de 720 dias multa. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 30, e nem superior a 10 vezes o salário mínimo. O pagamento da multa tem a sua forma, a execução, aqui foi abreviada uma discussão que tinha, já que a multa tem caráter criminal, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução da pena de multa será promovida pelo Ministério Público, né, as discussões se era pela Fazenda Pública, se não era, como é que ficavam, aí, se a pena de multa converte-se em perda de bens e valores, quando o valor, o montante do prejuízo causado em consequência da prática do crime for superior ao que puder, então vai virar perda de bens e valores do condenado. Então ele vai ter que suportar com o seu patrimônio, não simplesmente o pagamento. Prisão, eu estou só tentando... perda de bens e valores, é aplicável na conversão da pena de multa, não paga pelo condenado. A fixação da pena de multa, o artigo 59, circunstâncias judiciais, vamos dizer, foram atualizados alguns termos para que haja uma maior clareza, que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos motivos e fins, aos meios e modos de execução, às circunstâncias e consequências do crime, bem como a contribuição da vítima para o fato, estabelecerá, conforme seja necessário o suficiente, para a prevenção e reprovação do crime, e aí vem as análises específicas, circunstâncias agravantes, efeitos de reincidência, está sendo melhor aclarada essa ideia. Uma das grandes... Cálculo
Concurso formal e material não foi mudado, até porque eu acho que nós achamos que a disciplina que o Código traz não tem tantas dificuldades, talvez uma mera adequação. Eu diria que a grande mudança aqui está no crime continuado. O crime continuado passará, embora eu diria com termos quase que iguais, mas a diferença será, então, no crime continuado, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes, deve o subsequente ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais grave, se diversa, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3, observada a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal. Só se muda no final. Parágrafo 1º. Aí vem uma grande inovação. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversa, até o triplo, porque o que estava no caput nós trouxemos, aliás, no parágrafo 3º, trouxemos o parágrafo 1º. Até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e 75 deste Código. Parágrafo 2º. Não se aplica o caput, ou seja, não há crime continuado, nos casos de crimes dolosos que causem morte. Então, não haverá crime continuado. Em homicídio, extorsão mediante sequestro com morte, latrocínio, qualquer crime doloso que leve à morte, não haverá crime continuado. E também não haverá nos crimes de estupro contra vítimas diferentes. Então, estamos retirando em homenagem e respeito à vida humana o crime continuado, que sempre deu uma grande discussão, e seria absurdo a gente dizer que quem, respeitando opiniões contrárias, atenção, pluralismo político, no nosso sentido, e a comissão assim o foi, que a gente, quando o agente ele comete mais de um crime doloso ou um crime doloso contra a vida ou que cause a morte de mais de uma vítima, ele teria simplesmente um acréscimo. A vida é o bem de maior valia e proteção pela Constituição Federal, por qualquer ideologia, teologia ou documento internacional. Então, nós estamos resguardando a vida como bem maior. E, da mesma forma, também, em face do respeito à dignidade da pessoa humana, o nosso meta-princípio, nos crimes contra a dignidade sexual, especificamente o estupro. Atenção, lembrando que o estupro 213 e 214 estão conjuntamente hoje em dia tratados, contra vítimas diferentes, também não haverá, pelo menos na proposta, atenção, não haverá concurso, crime continuado. Eu sempre lembro, e aí eu vou, para que todos fiquem sossegados, a comissão é composta por 15 membros, 9 deles são advogados, 3 somos da magistratura, 2 ministros do Superior Tribunal, eu como desembargador, e 2 colegas do Ministério Público. Então, eu diria, uma proposta dessa passou, eu diria, pela esmagadora maioria, já que dos 15, 9 são advogados, aliás, respeitabilíssimos, e que não só concordaram, como eu diria, advogados e juristas do escola do tamanho de René Ariel Dott, só para que nós saibamos a sensibilidade disso também. Limite de penas. Eu até quero fazer a observação que essa parte geral foi feita pela comissão que diz respeito à subcomissão da parte geral. Eu estou na subcomissão da parte especial e eu redigi, com a ajuda de alguns colegas também, a parte dos crimes contra a honra, os crimes cibernéticos por computador, diretamente, e propriedade imaterial. Foram os 3 que tocaram a mim ser o relator. Então, em cada capítulo, o relator, depois nós discutimos tudo conjuntamente. E essa comissão, a parte geral, foi feita, eu diria, basicamente, só para o senhor saber a tendência, não, isso foi feito por juiz e promotor, não, basicamente por advogados. Até porque a parte geral, penso que a comissão seja, se eu não me engano, não, tem um desembargador
um colega que veio do Ministério Público, o Moinhos, do desembargador do TJ do Rio de Janeiro. Por que eu estou fazendo essa ressalva, o doutor Rui, que já me olhou assim, dos anos de amizade pessoal e profissional que nos liga? Porque acho que é importante saber a tendência, não foi nossa. Ah, não, muito pelo contrário. O artigo 75 vai dar uma guerra, aqui mesmo, com certeza no Senado Federal, e eu acho que a hora que isso for. Foi mantido, até porque nós achamos que não era, e eu digo que isso eu defendi, que a manutenção dos 30 anos. No entanto, da mesma forma que nós defendemos a exceção do crime continuado para os crimes dolosos que causem morte e dos crimes contra a dignidade sexual, especificamente o estupro, o limite de pena, que continua sendo o artigo 75, não pode ser superior a 30 anos, salvo na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, que vocês vão saber. Bom, primeira regra que vai esclarecer, tem uma exceção. Por isso que a regra é confirmada pela exceção. O parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas de prisão cuja soma seja superior a 3 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação pelo fato posterior ao início do cumprimento da pena, ao restante da pena, ainda por executar, soma-se a pena imposta pelo novo crime, limitada à unificação em 40 anos. Parágrafo 3º. A pena unificada para atender aos limites dos parágrafos 1º e 2º não será considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional, as autorizações de saída ou, de outra forma, o regime mais favorável de execução. É, na verdade, o que já está simulado pelo Supremo. Se for superior a 40, 30 ou 40. Para efeito desses benefícios, eu não conto a pena unificada, conto, por exemplo, do 130. Né? Já estava simulado, nós estamos trazendo isso à baila, segundo a orientação e decisão do Supremo Tribunal Federal. Acabamos com o sursi, não vai ter mais sursi. Sabe por quê? Algumas coisas... acabamos com o sursi porque não tinha finalidade de manter o sursi entre o regime aberto e outras restritivas de direito e outras normas. Os efeitos da condenação são, em especial, nós esclarecemos um pouquinho mais, por exemplo, que além de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, a perda em favor da União, bem-estar, a depender da autoridade judiciária que tenha proferido a sentença, ressalvado o direito do lesado de terceiro boa-fé, os instrumentos do crime, as coisas produto do crime de qualquer valor. Também já colocamos suspensão expressamente dos direitos políticos enquanto durarem seus efeitos. Aí, parágrafo único, da suspensão dos direitos políticos resulta a perda do mandato eletivo. Então, algumas coisas a gente já vai encampando para que atualize o que nós temos na nossa legislação. Medida de segurança, não, pelo menos até hoje, não grandes mudanças. Ação penal, perdão do ofendido. Algumas questões que já foram há uma mudança do tempo do artigo 109 da prescrição, que o máximo até então era 20 anos. Passa no artigo 109, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional, salvo o disposto no parágrafo 1º desse artigo, regula-se pelo máximo da pena de prisão combinada ao crime, verificando-se: 1. Em 24 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 9 anos, se o máximo da pena é igual a 2, ou sendo superior, não excede a 4. Em 6 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, é inferior a 2. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, houve um reescalonamento, e eu diria para os senhores, sugere inicialmente um agravamento.
Redução do prazo. A redução do prazo, porque já isso é uma adequação, que antes tinha a redução se ele era menor de 21 e maior de 75. Não se adequa mais ao Estatuto do Criança e Adolescente, ao novo Código Civil. Então, a redução pela metade, somente quando o condenado for maior de 75 anos, né, que reduz o prazo prescricional. Seria o parágrafo 3º do artigo 109. A opção retroativa ficou, e é uma discussão porque existem dois textos. Ficou, na hipótese do parágrafo anterior, né? Bom, prescrição superveniente. O prazo prescricional, depois de tanto em julgado da sentença condenatória para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Prescrição retroativa. Na hipótese do parágrafo anterior, a contagem de seu prazo prescricional pode ser regulado entre os períodos anteriores ao da publicação da sentença condenatória, inclusive a data da propositura da ação penal e o termo inicial da prescrição definido no artigo 110 do Código. Houve um aumento de prazo da prescrição. Vejam que a tendência é sempre dar uma proteção contra os crimes também cometidos contra a administração pública, erário. Insisto, aquilo que eu falei, proteger uma visão de bens supra-individuais, no sentido de ir além do que somente aqueles causados um prejuízo individual. O parágrafo 4º do 109 passaria a ter a seguinte previsão: aumentam-se os prazos prescricionais. Em dobro nos crimes hediondos, também, além de em crimes hediondos, contra a administração pública, a ordem tributária, a ordem econômica, o sistema financeiro, de lavagem ou ocultação de bens e valores e também de crimes falimentares. Esse é o aumento em dobro nessas hipóteses. Aumenta-se de 1/3 na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, que é a chamada prescrição retroativa, limitado ao prazo que se verificaria pela pena máxima abstrata ao delito. Causas interruptivas, pelo menos eu diria, de linhas gerais da parte geral. Vou passar rapidamente, que o tempo já se faz longe, algumas noções aí da parte especial, que é a parte que diretamente me toca. Nos crimes contra a vida, então, se nós começarmos pelo nosso clássico artigo 121, o parágrafo 1º, houve eu diria, uma adequação para atualizar. Por exemplo, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, a forma qualificada de 12 a 30. E parágrafo 1º, se o crime é cometido mediante paga, mando, promessa de recompensa, por preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual e identidade de gênero, deficiência, condição de vulnerabilidade social, religião, procedência regional ou nacional ou por outro motivo torpe, ou em contexto de violência doméstica ou familiar, em situação de especial reprovabilidade ou perversidade do agente. Por motivo fútil, por emprego de veneno, então, a traição emboscada mediante simulação de outra conduta para assegurar a ocultação, por 2 ou mais agentes em atividade típica de grupo de extermínio. Então, aqui, especificamente, o inciso 1 é o que tem maiores alterações. No parágrafo 2º, a pena aumentar de 1/3, se o crime é praticado contra criança ou idoso. Homicídio culposo, 1 a 4, culpa gravíssima. Isso foi também atendendo a uma tendência, eu diria, doutrinária, uma discussão jurisprudencial, pensou-se numa culpa gravíssima. Se as circunstâncias do fato demonstrarem que o agente não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, mas agiu com excepcional temeridade, a pena será de 4 a 8 anos de reclusão. Aí, parágrafo 6º. Inclui-se entre as hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, a chamada culpa gravíssima, a causação da morte na condução de embarcação, aeronave ou veículo automotor, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, ou mediante participação em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente.
Então, é a chamada culpa gravíssima, porque sempre a gente fica na discussão se é dolo eventual, se é culpa consciente, ora fica aqui, ora fica lá. Então foi criado, pelo menos está sendo proposta a criação de uma figura da culpa gravíssima, que um tertius, aliás, o que na prática a gente acaba tendendo, e às vezes o réu é beneficiado ou o réu é prejudicado de acordo com a tendência à interpretação, seja do magistrado, da turma julgadora ou do caso. Então, me parece que a gente pode caminhar para isso. O homicídio culposo deixará de aplicar a pena se a vítima for ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão ou pessoa com quem o agente esteja ligado por estreitos laços de afeição, ou quando o próprio agente tenha sido atingido físico-psiquicamente de forma comprovadamente grave pelas consequências da infração. O artigo 122 talvez seja um dos mais polêmicos, e aqui agora só vem coisa polêmica: eutanásia. Nós estamos legislando sobre eutanásia. Matar por piedade, que é uma, desculpe, não tem como se dizer que não é, mas é. Matar por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de doença grave. Pena. E aqui não foi adequado para detenção, mas é prisão de 2 a 4 anos. E desde que essa circunstância esteja previamente atestada por 2 médicos e haja consentimento do paciente ou na sua impossibilidade ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Nós temos visto, não apenas no Brasil, vamos dizer até na doutrina de jurisprudência internacional, casos que a toda hora nós temos conhecimento de situações dessas. O caso concreto, o que parece que nós não poderíamos deixar de regulamentar isso, é que uma pessoa seja simplesmente processada e às vezes condenada por homicídio, eu diria que está qualificado quando quis fazer um bem e quis abreviar toda uma dificuldade. Ou então, por outro lado, se a gente não regulamenta, você também permite que alguém que possa ter matado alguém, aí sim, também não tenha nenhuma responsabilização. Então se tentou nessas duas hipóteses da eutanásia, na verdade são 3, né, o caput, os parágrafos 1º e 2º, essa possibilidade sempre, atenção, nós temos que juntar alguns elementos, que é a morte por piedade ou compaixão, de paciente em estado terminal, imputável, então eu diria de criança, isso não, ou pessoa que não tenha condições de se autogerir, de saber, maior, imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de doença grave. O parágrafo 1º, o 2º, desculpe, também fala de doença grave irreversível e deixar de fazer uso de meios artificiais. Então a tentativa foi criar mecanismos e de garantia. Há pouco tempo, não sei se as senhoras e senhores viram, teve um caso aí no Uruguai, mas esse era um médico que fazia sem o pedido e o consentimento do paciente e das famílias. Aí eu diria, isso é um risco, eu diria perigosíssimo. Então, se tentou, se é certo ou não, né, o Senado e a sociedade irão dizer. Induzimento, instigação ao auxílio a suicídio foi alterado da seguinte forma: induzir, instigar ou auxiliar alguém a suicídio, reclusão de 2 a 6 anos. Se o suicídio se consuma, não contra a pessoa, atenção, não contra o suicida, né? Estamos falando de quem auxilia, instiga ou induz. Ou de 1 a 4 se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal grave. E aqui também tem hipótese de que se aplica aos suicídios, parágrafos 1º e 2º, no caso da eutanásia, se entender que está em situações terminais. Parágrafo 2º, ainda do induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio, tem um aumento de pena se o crime é cometido por motivo egoístico
contra a criança ou adolescente ou contra quem tem a capacidade de resistência diminuída por qualquer causa, aquela pessoa que instiga, que auxilia ou que induz, criança, adolescente ou quem tem a capacidade reduzida, vai ter um aumento de pena. Tentamos esclarecer a grande discussão do infanticídio, né? Aquela história que só pode cometer, e eu sempre defendi, só pode cometer a mulher, o infanticídio, o homem, o companheiro, marido, filho, ninguém comete infanticídio a não ser a mulher, e eu sempre entendia isso. Então nós estamos tentando aqui no infanticídio matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência perturbadora deste. Aí a detenção de 1 a 4 anos. No entanto, quem de qualquer modo concorrer para este crime responderá nas penas do tipo de homicídio. Então, parágrafo único, que a gente deixa claro isso. Quem de qualquer modo concorrer para o infanticídio responderá nas penas do tipo de homicídio. Ou seja, só a mulher responde pelo infanticídio. Um aborto provocado por terceiro consentimento da gestante, foi por terceiro. O artigo 128, o chamado por alguns de aborto legal, que nós tínhamos duas hipóteses, ou melhor, temos duas hipóteses, né? Quando a gravidez resulta de estupro ou não há outra forma para salvar a vida da gestante. Primeiro, uma questão que eu diria doutrinária. O Código Penal, no artigo 128, diz que não se pune. Na verdade, não é que não se pune. Se a gente voltar um pouquinho a estudar desde Hungria, Magalhães Lourenço, vão dizer que não é que não se pune. Não há crime. Na verdade, é exclusão de crime. Aí ficava aquela discussão. A gestante ou o médico deveriam ser processados? Sequer processados. Mas na forma que ainda se encontra no Código Penal, sempre gerou dúvida, porque se punha. Está lá escrito, não se pune. Não é que não se pune. Porque não se pune parece o quê? E qual que é a interpretação? Que vai ter todo o processo e no final vai ser absolvido. Não, não é isso. Então nós assumimos isso, que essa é a intenção do legislador, e é uma garantia para a mulher, para o médico, que não é possível. Então nós estamos pondo no artigo 128, não é que não se pune, não há crime de aborto. É a primeira mudança, é diferente. Inciso 1, se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Inciso 2, se a gravidez resulta em violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida. Porque nós temos visto aí casos de alterações de reprodução assistida que gera a gravidez também. Aí começa a discussão. O terceiro, nós estamos regulamentando o que o Supremo decidiu. Se comprovada a anencefalia, ou quando, e aí começa já a próxima discussão, ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida independente, em ambos os casos atestados por 2 médicos. Inciso 4. A partir esse aqui eu fui vencido. Não convencido, mas eu fui vencido. Se por vontade da gestante até a 12ª semana, desculpe, para mim isso aqui é liberação do aborto. Eu disse isso na comissão, fiquei vencido, mas tudo bem. Se por vontade da gestante até a 12ª semana de gestação, quando o médico constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Eu acho que para a sociedade brasileira, no meu sentido, é extremamente aberto. Não só, eu acho que a gente, respeitando opiniões contrárias, atenção. Eu acho que nós estamos abrindo de uma forma que seja o sistema de saúde não está preparado, o sistema de atendimento psicológico das mulheres, seja o sistema familiar. E aí, para tentar ultimar, diminuir, diz que nos casos dos incisos 2 e 3, e segunda parte do inciso 1, o aborto deve ser precedido de consentimento da gestante, ou quando menor, incapaz ou impossibilidade de consentir, de seu representante legal, do cônjuge ou do seu companheiro. Então eu diria que isso é tema para cada um dos incisos, uma nova palestra, um debate, eu diria, jurídico, filosófico, teológico e o que mais a gente quiser. Mas são propostas que em alguns momentos parece que, hoje em dia eu brinco que antigamente, quando eu estava na faculdade, depois lecionando, eu dizia, o legislador parece uma figura
meio ou lendária ou inatingível. Às vezes, quando você se coloca na posição do legislador, ele diria para a senhora, não é fácil, porque você não pode mais ter só opinião pessoal, você tem que, antes de mais nada, ter a opinião da sociedade, do interesse público, e não de A, B ou C. Não sou mais eu, somos nós. É isso que se tem que pensar. Essa responsabilidade social é extremamente importante. Então, veem que há avanços, alguns, para não dizer retrocesso, algumas retomadas de posições que outrora havia. Se eu falar, por exemplo, há uma novidade que eu acho muito bem-vinda, que é a tipificação do crime de enriquecimento ilícito, que, por incrível que pareça, já que nós temos a anterioridade ou reserva legal, que não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal, esse enriquecimento ilícito no Brasil fica muito mais... a gente não punia o enriquecimento ilícito no âmbito penal somente, na lei de improbidade administrativa, somente no âmbito civil administrativo. E é necessário, atenção, nenhum juízo de valor, eu vou só fazer uma lembrança do que está na... Pode ser que o indivíduo nem tenha culpa, eu vou me valer somente da imprensa, atenção. Há um caso, não importa o nome, um caso hipotético, mas está na imprensa, nos 2 jornais de maior circulação de hoje, que um funcionário da Prefeitura de São Paulo comprou 106 imóveis em 7 anos, com salário de menos de 20 mil reais. E os imóveis... Não estou fazendo juízo... Veja bem, no mínimo é algo para eu matematicamente me gerar dúvida para haver uma investigação de um funcionário público como eu, como nós. Tem que ter transparência, tem que servir o público, não se servir do público. Então tem que ter transparência, tem que estar aberto. Não pode ter medo de questionamento. Então é possível dizer que isso só é punível a título administrativo civil. Isso é escancarado. A sociedade merece esse tipo de responsabilização. A sociedade não, aqui. Até porque o Brasil já havia se comprometido na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o Brasil é signatário, a legislar, a criar um tipo penal a respeito disso. Ora, se nós somos signatários de convenções internacionais, em especial sobre contra a corrupção, como é que a gente não quer esse tipo de... Era preciso, como disse o nosso presidente da comissão, ministro Gilson Dipp do STJ, dar dignidade penal a esse crime. Isso que eu estou procurando. Eu tenho tanto papel na mão. E acho que 10 anos, eu já vamos falando que eu já li. Organização criminosa. Bom, já eu vou. Já eu vou. Eu salvo engano é de 8 a 16 ou 20, mas eu estou falando de cabeça porque é tanta coisa, mas eu já vou achar a respeito disso. Ainda já voltaremos a isso, ainda na questão nessa área que eu diria de crimes contra a administração pública, o crime de peculato 312, que hoje a pena é de 3 a 12, a comissão aprovou uma alteração. A pena mínima foi aumentada para 3 e a pena máxima veio para 8 anos, para haver uma adequação e criar 2 figuras, o peculato furto e o peculato estelionato. E a concussão, que passa que era a pena de 2 a 8, passa